Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Antes de servir, em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem aguardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Nos reinos inferiores, as mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, pondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem, para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte semelhante, isto ocorre por conta do usufrutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós, trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendemos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermos, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim servindo na edificação moral de teus irmãos. Essa leitura foi tirada do livro Pão Nosso, pelo Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel. Obrigada. Ai, muito perto. Ai. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez nessa casa. Esta casa que está sempre esperando esses irmãos que aqui vieram e vêm sempre em busca do que eles tanto precisam. Vieram em busca de paz, de amor, tudo aquilo que a gente pode encontrar, vamos encontrar nessa noite. Vamos pensar em Deus, que Ele tudo vê, ajudará e abençoará. Senhor, ampara nosso propósito de servir, que em Teu nome conceda os bons espíritos, mentor espiritual desta casa, desse trabalho. Vamos assim, então, continuando nessa harmonia de paz, de pensamento, pensando em tudo aquilo que aqui viemos buscar, Pai amado. Então, nesse silêncio que aqui estamos, nesses bons fluidos benfazejos, que já estavam sempre nos esperando, que foi preparado para esta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feito em todos os planos. O pão nosso de cada dia, dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos irmãos ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de toda a trama do mal. Com essa prece, em Teu nome, com os dos bons espíritos, vamos dar assim aberto a primeira parte do trabalho desta noite, que é a palestra que nosso irmão se propôs
Jorge de Jaguaruna, que trocou nessa noite trazer a mensagem. E que assim seja. A palavra, Jorge, obrigada. Depois dá uma olhadinha se vai o som, vai ser certinho. Boa noite a todos. A gente sempre se sente tão feliz, né? E muito lisonjeado pelo convite para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre essa doutrina tão maravilhosa. Eu sempre digo que estar dentro de uma casa espírita é motivo de muita alegria, de muita festa espiritual. Então a gente tem que vibrar muito para que esse ambiente, além de acolhedor, de tranquilo, seja um ambiente de realmente um banquete espiritual, que é isso que a gente vem buscar. E hoje eu trouxe para a gente conversar um pouquinho um tema que é mais, como é que eu vou dizer assim, eu sempre digo que a exposição doutrinária, além de ser esclarecedora, ela tem que ser de reflexão. A gente tem que sair daqui com alguns pontos de interrogações nas nossas mentes, porque a doutrina espírita é uma doutrina de esclarecimento acima de tudo. Então, eu trouxe para a gente conversar um pouquinho o que é necessário para nos tornarmos espíritas. Eu sempre digo isso, a gente tem muito contato com rede social e às vezes vem na nossa fanpage da própria Casa Espírita alguns questionamentos e algumas perguntas, e a gente às vezes acaba respondendo essas pessoas. E alguns dizem para a gente o seguinte: olha, eu não consigo, eu não acho que eu não sou bom o suficiente para eu ser espírita. Ou outros no outro cenário, que confundindo a doutrina espírita com uma série de outras doutrinas espiritualistas, no qual a gente respeita todas. Ou seja, muita confusão sobre o tema. Porque o que é necessário para se tornar espírita, né? Será que é preciso alguns meses de estudo? Alguns anos? Será que é necessário, já que a gente não tem batismo, a gente não tem algum tipo de... Qualquer instituição que tu vai entrar, sempre tem aquela ideia de alguma documentação para assinar, algum batismo, alguma coisa que, de uma certa forma, diga, a partir desse momento eu sou dessa instituição ou dessa religião em si. E a doutrina espírita, ela é realmente revolucionária nesse aspecto, porque quem de nós seria ousado aqui dizer assim, olha, você agora a partir desse momento é espírita? Nenhum, né? Mas vamos refletir, como que eu consigo me tornar espírita? Bom, a doutrina espírita, ela é uma forma diferente da gente pensar a vida. Para se tornar espírita, eu tenho que começar a mudar a minha forma de pensar. A minha forma de pensar vai sendo moldada de acordo com os meus esclarecimentos da doutrina. Quando Kardec, o nosso codificador, ele codifica essa doutrina, que é essa mensagem dos espíritos superiores, mostrando para nós toda uma bagagem de conhecimento para que a gente possa se esclarecer na Terra. Quando ele codifica essa doutrina, ele é quase que impelido a determinar novos nomes, novas palavras, novos conceitos. Estudar a doutrina dos espíritos é estudar uma doutrina que vai te explicar as relações dos espíritos, tanto encarnados, como nós estamos aqui, e quanto desencarnados. E toda a relação do mundo espiritual e do mundo material. Para isso, ele teve que lançar palavras novas, para não há confusão com outros termos. Por exemplo, espiritismo ou doutrina espírita eram termos novos que foram lançados. Alguns irmãos de outras religiões acabaram alterando alguns evangelhos
e aí coloca uma proibição em palavras que até então nem tinha sido ainda desenvolvida. Por que Kardec fez isso? Porque era necessário. Palavras novas para definir uma nova ciência, uma nova filosofia, uma nova religião. Bom, nós dissemos que então, para se tornar espíritas, nós temos que estudar os espíritos e essas relações todas. E assim a gente vai estudando o próprio espiritismo. Mas o que é a doutrina espírita? Bom, a doutrina espírita, ela é, acima de tudo, uma filosofia. É uma forma totalmente diferente e revolucionária de perceber o mundo. Quando começamos a caminhar dentro da doutrina, a nossa primeira mudança é filosófica. É começar a entender o mundo de uma forma totalmente diferente. É começar a entender de onde é que a gente veio, para onde é que a gente vai, por que a gente sofre, por que a gente tem uma série de dificuldades nessa existência, por que alguns partem para a vida espiritual mais cedo, outros ficam um pouquinho mais. Porque eu tenho 45 anos nessa encarnação, e eu começo a perceber, na minha geração, alguns irmãos da minha idade que já estão voltando para o plano espiritual. Então, se eu te conhecer ali uma pessoa, por exemplo, 50 e poucos anos, e eu conheci com 15, 20 anos, minha relação nessa encarnação se reduziu a 25, 30 anos. Olhe quanto é pequeno, às vezes, as pessoas que tem o nosso vínculo de relacionamento. Como é doído e difícil para aqueles que conhecem uma pessoa há 20, 25, 30 anos, e de repente ela simplesmente parte para o mundo espiritual, e a gente pensa assim, nossa, e agora? O quanto eu amava aquela criatura, e simplesmente parece que a gente nunca mais vai vê-la. Então a doutrina espírita, nesse aspecto, ela é tão consoladora. Ela nos acalma, ela nos tranquiliza. Ela mostra que esses 25, 30 anos, que às vezes podem ser uma relação que nos mostra exponencialmente de 100 anos, de tão convívio que a gente teve com aquela pessoa, mas a gente vai ter oportunidades lá na frente de estar com essa criatura novamente. Isso é um consolo maravilhoso. Bom, ela é uma filosofia. Essa filosofia, essa forma de pensar diferente, ela está baseada numa ciência totalmente nova. E ela é uma ciência tão maravilhosa que a doutrina está com seus 150 anos e vai lá. E hoje, no século XXI, qual a ciência que mais se desenvolve? A ciência do pensamento e das suas relações. E aí a gente vai vendo a nossa ciência chegando perto daquilo que Kardec nos trouxe há quase 200 anos atrás. Cada vez que se desenvolve mais as ciências em geral que trabalham o pensamento e a mente, mais elas estão chegando próxima do que a doutrina espírita nos ensinou há quase 200 anos atrás. Antes a gente falava 150, mas já podemos dizer quase 200 anos. Então essa doutrina, ela tem uma vanguarda. E nós ainda estamos engatinhando em relação a isso. Bom, ela é uma filosofia baseada nessa ciência, a gente fala com consequências ético-morais ou consequências religiosas. Porque se eu mudo a minha forma de pensar, o meu entendimento sobre tudo que estou acontecendo ao meu redor, baseado nessa ciência, eu me reaproximo de Deus. Eu me religo a Deus e aí sim ela é religião. Tanto que a gente diz que a doutrina espírita não é uma religião formal, como tantas outras que tem, mas ela é sim uma religião, porque ela nos ensina a nos religar a Deus. Como que ela não pode ser religião? A diferença é que Joana de Ângeles, espírito mentor de Divaldo, deixa bem claro, em uma determinada publicação, da preocupação de Divaldo com os grandes templos que estavam surgindo, grandes casas
de vários credos, e ela diz, olha, fica tranquilo, Divaldo, que vai se tornar tudo centro espírita. Porque não se tem, a doutrina espírita não tem pretensão de ser a religião do futuro. Mas as religiões, se não colocar dentro dos seus postulados os princípios espíritas, elas deixarão de existir por uma consequência lógica da própria evolução. Ou seja, a doutrina espírita não é, não é a religião do futuro, mas ela é sim o futuro de todas as religiões. Se não colocar a espiritualidade, o princípio da doutrina em seus postulados, deixarão de existir. Consequência da própria evolução. Bom, para nos tornarmos espíritas, então temos que estudar essa doutrina e vivenciar essa doutrina. Seria, de uma certa forma, não digo fácil, mas resumido, seria viver a nossa vida de acordo com 5 princípios. Se a partir desse momento, se nós sairmos daqui e começarmos a viver a nossa vida de acordo com os 5 princípios, ou chamados 5 postulados da doutrina, já seria o suficiente. Se nós entendermos e vivenciarmos isso, se tornaríamos com certeza espírita. Quais são esses 5 princípios? O primeiro deles, existência de Deus. Bom, nós somos monoteístas, nós acreditamos em um só Deus. Na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta que é Deus. Ele não pergunta o que para não colocar um pronome, algo, mas sim que é Deus. E o que os espíritos superiores respondem? Causa primária de todas as coisas, bondade suprema. Ou seja, passa mais algumas perguntas ali, que a gente não tem a pretensão de estar decorando essas perguntas, e Kardec fica insistindo sobre Deus, e até que os espíritos superiores dizem, olha, vocês não têm condições ainda, basta entender que ele é causa primária de todas as coisas. Bondade suprema. Ponto. Lá na Gênese, Kardec aborda, na Gênese Espírita, um dos livros do Pentateuco, ele aborda o tema, o que era necessário para ser Deus. Algumas qualidades só. Ele não coloca todas. Mas para ser Deus, ele precisa ser eterno. Então, pensem comigo. Nós somos seres finitos. O que significa ser finito? Nós temos um começo, mas nós não temos fim. Mas nós somos criatura. Então, nós tivemos um ponto de partida. Deus é infinito. Difícil, né, compreender? Ele é. Ele não foi e nem será. Ele é. E ele é desde sempre. Para nós que somos seres ainda com aquela ideia do começo, meio e fim, a gente não quer ver uma série, uma novela, um filme, a gente quer ver o final daquela série, a gente quer ver se o mocinho consegue casar com a mocinha, que o bandido consiga ser condenado. É a nossa forma. Nós ainda estamos enclausulados na questão de ter um começo, um meio e um fim. E Deus, ele é infinito. Ele não teve começo, não teve meio nem fim. Eterno. Deus é imaterial. Bom, existem 3 coisas no universo. A gente não vai se aprofundar muito nisso, porque isso é para grupo de estudo. Mas vamos dar uma pincelada. Deus, Espírito e fluido cósmico universal. Bom, a gente não sabe que tipo de substância é feito Deus, e nem o Espírito. A gente tem fluido cósmico universal, que ele vai se transformando de acordo com as condições do planeta, do ambiente que nós estamos, até o ponto que na gravidade que a Terra tem, e toda a nossa atmosfera forma essa matéria pesada. Isso faz parte do fluido cósmico universal. Mas dependendo das condições que essa matéria está, ela se torna tão rarefeita, ela se torna tão sutil, mas é matéria, que é o que vai formar o quê? O nosso perispírito. Então, quando desencarnarmos, quando morrermos o corpo físico,
O que vai conosco? Matéria. O perispírito. Peri, de círculo, peri. Ou seja, nós, quando desencarnamos, levamos conosco o espírito, que também não sabemos exatamente do que realmente é feito, que é o princípio inteligente da criação, que somos nós. E para a gente estar nessa terra, a gente precisa da matéria, que é do corpo físico, material. Mas para esse corpo físico estar aqui, para frente e para trás e com vida, eu preciso do espírito, que sou eu, mais o perispírito, que é esse material muito sutil, que está encaixado a cada célula nossa, reagindo a cada pensamento, a cada sentimento. Quando pensamos em coisas boas, o nosso corpo vibra, a matéria, o nosso perispírito. Quando pensamos em coisa ruim, quando vivemos de uma forma amargurada, triste, nosso corpo inteiro pensa dessa forma. É claro que como a gente se acostumou a falar e a pensar, dá uma impressão que a gente fica triste só na mente. Não. Nosso corpo inteiro fica triste. Do mesmo jeito que nosso corpo inteiro fica alegre. Por isso que eu disse que no começo da exposição, que estar numa casa espírita é estar numa verdadeira festa espiritual. Nós temos que vibrar alegria, felicidade, porque nós podemos assim transformar o nosso corpo físico e, consequência, o nosso perispírito. Ou seja, são três coisas do universo: Deus, fluido cósmico universal, que dá origem a todo o material possível, e o próprio espírito. Bom, Deus é onipotente. Não existe nada igual a Ele. Ele é todo-poderoso. E esse reconhecimento da criatura que somos nós, perante a Deus, toda a sua potência, todo o seu poder, toda a sua glória. Isso a gente tem que estar muito bem firme dentro de nós. Ele é soberanamente justo e bom. Se tiver algo mais justo e mais bom do que ele, esse será Deus, filosoficamente falando. Ele é infinitamente perfeito e é único. Gente, só no fato de nós entendermos que Deus, ele é perfeito, cai por terra qualquer tipo de reclamação que nós temos do nosso dia a dia. Porque se ele é Deus, ele é perfeito, e nós estamos passando por determinada dificuldade, ou estamos passando por uma grande alegria, é mérito ou desmérito nosso. A partir do momento que eu questiono, eu estou questionando Deus. Bom, esse é o primeiro princípio da doutrina. Qual o segundo? Imortalidade da alma. Nós nunca deixaremos de existir. E vamos além. O espírito reage na matéria, não é a matéria que tem consequência espiritual. Nós reagimos no ambiente. Nós somos co-criadores. A princípio, no nosso próprio corpo e depois no próprio universo. Então, imortalidade da alma é algo que é o segundo postulado da doutrina. O terceiro, comunicabilidade com os espíritos. Esse terceiro postulado é que nos difere das outras doutrinas espiritualistas. Não que as outras doutrinas espiritualistas não há comunicação dos espíritos. Há. Todas as religiões há comunicação e cada religião coloca de um nome diferente. Mas há. Mas a única doutrina que estuda a fundo a comunicabilidade com os espíritos é a doutrina dos espíritos. Nós temos o verdadeiro manual da comunicação, que é o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é um roteiro seguro para essa atividade. Então, todo aquele espírita deve estudar a fundo o Livro dos Médiuns para entender toda essa relação entre o mundo espiritual e o mundo material e vice-versa. Bom, nós vamos para o quarto postulado, que é a reencarnação.
A reencarnação é a justiça divina para todos nós. A reencarnação nos acalma os nossos corações para as dificuldades, os nossos erros que nós cometemos. É a possibilidade, é a oportunidade que Deus nos dá para rever situações que a gente errou no passado. Então, a reencarnação é a justiça divina na prática. E sem ela, nós não conseguiríamos realmente prosseguir na nossa evolução. Nós estaríamos ainda presos a grandes erros do passado. Então, a reencarnação é a justiça divina e é o quarto princípio da doutrina. E o quinto e último é a evolução espiritual. Ou seja, nós podemos até estacionar, mas nunca regrediremos. Estamos em evolução constante. E há tempo para tudo. Aquela historinha que às vezes se conta, que não, fica tranquilo, que tem a próxima reencarnação. Não, ou alguns que a gente às vezes vai conversar, ter uma conversa mais profunda filosoficamente sobre o assunto, e a pessoa se sai pela tangente com uma certa brincadeira. Não, mas espera aí, se tem a reencarnação, então deixa para a próxima. Essa agora eu não quero me incomodar. Vamos deixar para a próxima. A próxima pode ser não tão próxima. Existe um tempo. Esse tempo é para que a gente tenha... Imagina, a gente está num planeta maravilhoso. Nós estamos numa região linda, sul de Santa Catarina, região de praias, de serra. Gente, imagina a oportunidade que Deus está nos dando de viver nesse verdadeiro paraíso. A gente não sabe qual a próxima oportunidade de estar aqui. Bom, teremos oportunidades de reencarnação? Claro que teremos. Mas podemos ser levados a planetas onde ainda há dor e ranger de dentes, onde há muita necessidade. Por quê? Desperdiçamos a oportunidade de estarmos aqui. Então, a reencarnação é a justiça divina e a certeza que Deus nunca nos abandonará. Mas agora, o caminho que eu posso seguir é o que eu faço. Pode ser um pouquinho mais reto, mais rápido, ou eu posso querer ir para Jaguaruna, lá para o Criciúma, ir lá para onde eu quiser. Ou não é mais fácil pegar uma linha mais reta? Então, é nesse sentido. Então, a nossa personalidade, o nome Jorge, que vocês estão vendo agora, ele tem mais, ao desencarnarmos, mais uns 30, 40 anos na espiritualidade, ou mais ou menos, eu não sei. Depois eu sigo uma outra identidade. Então nós temos um tempo para continuar, para aproveitarmos nessa encarnação. É sempre muito importante a gente salientar isso. Bom, mas para se tornar espírita, eu não podia deixar de trazer para a nossa reflexão a caridade. Porque qual é o lema da doutrina dos espíritos? Fora da caridade não há salvação. Não é fora da doutrina espírita. E o que é caridade? Na pergunta 602 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores o que é caridade segundo Jesus ensinou. E a resposta é um pouco grande, mas de uma forma resumida, caridade é composta por 3 preceitos: bondade, indulgência e perdão. Não é doar algo material, ela até faz parte. É importante a gente ajudar o nosso irmão com mais dificuldade. Mas caridade, segundo a doutrina dos Espíritos nos ensina, é muito além do que a doação do material. Bondade. Sermos bons. Bom para conosco primeiro. Nós estamos num corpo que é nosso templo. Ser bom. Ver a vida com os olhos da bondade. Tirar um pouco aquele aspecto de maldade que nós temos. De tudo a gente olhar com uma situação equivocada. Olhos de bondade, sermos bons.
indulgência. Primeiro, a indulgência para com as nossas próprias imperfeições. Não é passar o pano e nem esconder os nossos erros, mas é entender que nós somos criatura, espíritos ainda com muita dificuldade. E nós erramos constantemente. Ser indulgente com as nossas próprias falhas. E perdão. Mas primeiro, o auto-perdão. Olha o que Moisés trouxe para nós, o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o que Jesus trouxe? A lei do amor. Ele acrescenta, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu não pratico caridade para comigo, como que eu posso amar o meu irmão? Se eu não me amo completamente. E se amar com as nossas dificuldades. Entendendo sim que nós somos espíritos imperfeitos, com muitas coisas para ser consertadas. Mas que Deus ama nós incondicionalmente. Ele sabe cada pensamentozinho que eu tenho agora nesse momento, que não é tão bom, Ele conhece a fundo. E Ele diz o seguinte, vem, larga isso para trás e continua. Então, caridade nesse aspecto, quando estamos dentro de uma casa espírita, escutando uma exposição, e principalmente estudando a doutrina, porque uma casa espírita, o mais importante é o estudo do Evangelho, o estudo das obras de Kardec, desde a evangelização até o resto da vida, porque a gente nunca deixa de estudar. Então, estudar para quê? Para nos libertar da nossa ignorância no aspecto de falta de conhecimento. Quanto mais nós estudarmos, mais vamos tirando os lixos, os preconceitos, os conceitos equivocados que nós temos. E se nós não despertarmos de uma vez por toda, esse lixo vai continuar dentro de nós. Vamos vir uma vez na casa espírita, escutar a exposição, escutar uma mensagem, daqui a pouco a gente vai tratar da mesma forma como qualquer outro templo religioso. E a doutrina não é isso. A doutrina ela é revolucionária. Ela faz a gente mexer com os detalhes, os nossos próprios mais profundos. E aí a gente vai trabalhando constantemente. Bom, quando estamos trabalhando, quando estamos nos desenvolvendo, a gente vai desenvolvendo uma fé. Não aquela fé ensinada que a gente tinha que aceitar e acreditar e pronto. Não, uma fé raciocinada. Uma fé que começa a pensar nesses detalhes todos que eu passei até agora. E a fé que nós espíritas vamos desenvolvendo, ela é tão importante que ela pode encarar a razão face a face, independente do tempo que nós estivermos vivendo. Essa é a fé que a doutrina espírita vem nos desenvolver. Eu não posso passar a fé que eu tenho para ninguém, e nem vocês para outro. Nós vamos desenvolvendo a nossa própria fé. E cada vez que a gente tem aquele pensamento um pouquinho diferente, a gente coloca a razão. Deus é perfeito. Se eu estou passando por determinada dificuldade, é porque eu preciso passar por isso. Mas se eu estou passando por algo bom e feliz, eu também tenho que aproveitar, eu também tenho que viver aquilo. Tem pessoas que, não, parece que não, será que está acontecendo isso comigo mesmo? Não, parece que eu não mereço. Não, a gente merece sim, nós temos os nossos méritos. E quando estivermos passando por uma fase boa, aproveitamos o máximo possível, porque a gente sabe que logo ali as dificuldades vão voltar, porque é na dificuldade e na dor que a gente evolui. Não tem outro jeito, não existe segredo. Bom, para se tornarmos verdadeiros espíritas, é tudo isso que eu falei. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz um texto maravilhoso, que diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Ele não diz que se reconhece o verdadeiro espírita
porque ele é uma pessoa melhor do que outra. Não. Se reconhece justamente porque a gente está batalhando para nos transformarmos em pessoas melhores. Então, ser espírita e se tornar espírita é viver a doutrina no nosso dia a dia. É cada atitude do dia que a gente tiver, a gente parar para pensar e pensar assim, olha, eu sou um espírito eterno, e se eu, dependendo da consequência e o ato que eu tiver agora, eu vou ter consequências no futuro. E quanto melhores as consequências, melhor vai ser o caminho para nós. E eu vou mais à frente ainda em dizer que ser verdadeiramente espírita é ser verdadeiramente cristão. A terceira revelação, que é a doutrina espírita, é simplesmente viver o cristianismo da forma mais pura. Não da forma que foi nos ensinado durante 2 séculos, mas aprofundado. Jesus disse que viria alguém em nome dele, o Espírito da Verdade, e esse explicaria o que ele trouxe e aprofundaria muito mais. E não seria algo individual, seria coletivo. Então, sermos verdadeiramente espíritas é sermos verdadeiramente cristãos. Era essa a mensagem que a gente tinha para a noite de hoje. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Muito obrigado. Continuando nesta harmonia que aqui estamos, vamos relaxar o nosso corpo, a nossa mente, fechar os nossos olhos. Vamos agradecer por essa doutrina que hoje aprendemos mais um pouco. Como o nosso palestrante falou, isso é para estudo, mas é muito bom ouvir, porque é um jeito gostoso que a pessoa vê que a doutrina é boa de estudar, é boa de aprender. Só vindo nela que a gente sabe o tanto que ela é boa, que ela nos ensina, a gente fica cada dia melhor. A gente nunca acaba de aprender. Tudo que a gente está aqui sempre, todos os dias eu sempre falo. Não, eu nunca acabo de aprender. Que é muito bom. O Senhor Jesus está sempre nos auxiliando, nos ajudando. Senhor, infinita bondade e misericórdia, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Aqui estamos, diante de Ti, imperfeitos, pequeninos, aflitos, sofredores, conhecendo que nada somos diante do Teu universo infinito, mas cheio de alegria, esperança e de disposição, compreendemos que tudo somos diante do Teu amor, para com todas as criaturas. Dá-nos a coragem, a resignação à frente da situação que nos parece difícil. Impossível, mas sobretudo, Senhor, reforce nossa vontade para não desfalecermos e sermos capazes de cumprir com tudo aquilo que nos cabe. Mostre-nos a necessidade de não julgar, de perdoar, de acertar, compreender que tudo que ocorre está de acordo com nossos desígnios. Com tua lei de justiça e amor, caridade, que nós somos únicos, responsáveis por nossas ações, que a tua luz, Senhor, possa iluminar nossos espíritos e nos fazer sentir verdadeiros filhos da tua oração, da tua misericórdia. Com essa prece, Senhor Jesus, agradecido que estamos, vamos dar encerrada a primeira parte do trabalho da noite de hoje, agradecendo o nosso irmão que nos propôs trazer a palestra para nós compreender um pouquinho mais, que sempre a gente está sempre aprendendo, nunca acaba, Senhor Jesus. Obrigado ao nosso irmão Jorge, que ele possa ter um bom retorno a seu lar. Sendo assim, continuando, vamos continuar com os passes. Cada um pode ficar nos seus lugares, que serão convidados. Continuando com o silêncio, e o silêncio também é uma prece. Então, assim, obrigado a todos, e que assim seja, e muito obrigado. E semana que vem possamos voltar novamente
esta casa que é tão maravilhosa. Que assim seja. Obrigada a todos.